A história do avivamento Azusa, capítulo 1. O começo do avivamento. O meu chamamento. Cheguei a Los Angeles, Califórnia, com minha esposa e 2 filhas, a mais velha, Esther, com 3 anos e meio, no dia 22 de dezembro de 1904. A pequena Esther começou a ter convulsões e foi levada por Jesus às 4 horas do dia 7 de janeiro de 1905. Nossa pequena rainha Esther parecia ter nascido para um momento como este. Ao lado daquele pequeno caixão com o coração sangrando, dediquei minha vida de novo ao trabalho de Deus. Na presença da morte, como se tornam reais os assuntos eternos. Ali eu prometi que o resto de minha vida seria dedicado exclusivamente a Ele e ao seu serviço. E Ele fez uma nova aliança comigo. Supliquei-lhe então que abrisse logo uma nova oportunidade ministerial para mim, a fim de que eu não tivesse tempo de sofrer com o que acontecera. Apenas 1 semana após a partida de Esther, comecei a pregar 2 vezes por dia na pequena missão Peniel, em Pasadena, Califórnia. Muitas pessoas foram salvas durante o encontro que durou 1 mês, mas a maior vitória foi a descoberta de um grupo de jovens que assistiram ao encontro. Alguns foram chamados pelo Senhor para futuros trabalhos. No dia 8 de abril, ouvi pregar Meyer, de Londres. Descreveu ele o grande avivamento que se desenrolava no país de Gales, onde acabara de estar e onde conhecera Evan Roberts. Minha alma comoveu-se profundamente, pois pouco antes eu também havia lido a respeito desse avivamento. Ali mesmo, prometi a Deus dar-lhe direito total sobre minha vida se fosse possível usar-me. Distribuí folhetos no prédio do correio, em bancos e edifícios públicos de Los Angeles e visitei muitos bares, mais de 30 cidades. Os prostíbulos estavam abertos naquele tempo e distribuí muitos folhetos ali também. A morte da pequena Esther havia partido o meu coração e sentia que só poderia viver enquanto servisse ao Senhor. Ansiava por conhecê-lo de uma forma mais real e por ver o trabalho de Deus avançar com poder. Um grande peso e desejo surgiram no meu coração para que houvesse grande avivamento. Ele estava preparando-me para um novo serviço seu. Este, porém, só poderia acontecer quando houvesse em meu coração um anseio mais profundo por Deus e uma verdadeira dor de parto na minha alma pela obra de Deus. E isto Ele me deu. Na época, em diferentes lugares do mundo, muitos estavam sendo preparados de forma semelhante. Mais uma vez, Deus estava prestes a visitar e a libertar seu povo, e era preciso intercessores para que isso acontecesse. Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Isaías 59:16. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. No início de maio, um poderoso avivamento irrompeu no templo da Igreja Metodista de Lake Avenue, em Pasadena. Quase todos os jovens que haviam sido tocados por Deus nas reuniões da Missão Peniel frequentavam essa reunião e estavam orando para que acontecesse um avivamento ali. Aliás, estávamos orando por um avivamento que varresse toda a cidade de Pasadena, e Deus estava respondendo às nossas orações. Vi maravilhas realizadas pelo Espírito Santo em Lake Avenue. O altar estava repleto de pessoas buscando a Deus, apesar de não haver ali nenhum grande pregador. Em uma única noite, quase todos os não salvos que estavam presentes tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Foi uma vitória total para Deus. Havia uma poderosa convicção de pecado em todo o povo. No decorrer de 2 semanas, 2 centenas de pessoas ajoelharam-se perante o altar, buscando ao Senhor. Os rapazes de Peniel estavam por detrás de tudo, grandemente usados por Deus. Começamos então a orar por um derramamento do Espírito em Los Angeles e em todo o sul da Califórnia. Naquela época, escrevi em meu diário:
Algumas igrejas vão se surpreender quando Deus deixá-las para trás e usar outros mais canais que se renderam a Ele. Precisamos humilhar-nos para que Ele venha. Estamos rogando. Passadena para Deus. As pessoas cristãs estão muito satisfeitas consigo mesmas e têm pouca fé e pouco interesse na salvação das outras. Deus as humilhará deixando-as de lado. O Espírito está orando por nosso intermédio para que haja um grande derramamento em toda parte. Grandes coisas vão acontecer. Estamos pedindo coisas tremendas para que o nosso gozo seja completo. Deus está agindo. Estamos orando pelas igrejas e por seus pastores. O Senhor visitará aqueles que quiserem render-se a Ele. Ainda hoje isso é verdade. É preciso que sejamos humildes e que nos consideremos insignificantes, que possamos reconhecê-lo com os próprios olhos. O fracasso ou o sucesso, em última análise, dependerá disso. Se nos considerarmos importantes, já estamos derrotados. A história sempre se repete nesse particular. Deus sempre procurou um povo humilde. Ele não pode usar outro tipo de pessoa. Martinho Lutero, o grande reformador, escreveu: quando o Senhor Jesus diz, arrepende-te, Ele quer dizer que toda a vida do crente na terra deve ser um constante e permanente arrependimento. Arrependimento e dor, isto é, verdadeiro arrependimento, são constantes enquanto o homem não está satisfeito consigo mesmo. Ou seja, até que vá para a eternidade. O desejo de auto-justificar-se é a causa de todo o sofrimento do coração. Nosso coração sempre precisa de muita preparação em humildade e separação, antes que Deus possa vir de forma persistente. A profundidade de qualquer avivamento será determinada precisamente pela profundidade do espírito de arrependimento que o produziu. É essa, aliás, a chave de todo o avivamento verdadeiramente nascido de Deus. No dia 12 de maio, Deus me orientou, de uma vez por todas, a deixar meu emprego secular e dedicar-me exclusivamente a Ele. O Senhor queria que eu confiasse a minha vida e a minha família exclusivamente a Ele. Eu acabara de receber o pequeno livro intitulado O Grande Avivamento em Gales, escrito por Shaw, e o estava lendo durante um pequeno passeio antes do café da manhã. Havia anos que o Senhor insistia comigo para tomar essa decisão de depender inteiramente dele. Firmamos então um novo pacto, segundo o qual o resto de minha vida em sua totalidade pertenceria a ele. E desde então, jamais ousei quebrar esse pacto. Naquela manhã, minha esposa me aguardava com o café, mas eu perdera a vontade de alimentar-me. Por meio daquele pequeno livro, o Espírito Santo estava incendiando meu coração. Realizei visitas e orei com 3 pregadores e muitos outros obreiros antes de voltar para casa ao meio-dia. Eu recebera um novo comissionamento e unção, e ansiava profundamente por um avivamento espiritual. Depois disso, passei muitos dias fazendo mais visitas e orando com outros irmãos, e distribuía o folheto de Campbell Morgan, O Avivamento em Gales, que tocava as pessoas profundamente. Cada vez sentia mais necessidade de orar e resolvi ser fiel à visão celestial que recebera. Por muitos anos, a questão do pão de cada dia preocupava-me, mas eu havia orado a Deus para conseguir confiar totalmente nele. Nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. Nessa ocasião, Deus me abençoou também de 2 outras maneiras especiais, com o poder de exortar as igrejas ao avivamento e com artigos que escrevi para a editora Rollins sobre o mesmo tema. Uma noite, acordei gritando louvores a Deus. Cada vez mais o Senhor se apossava mais de todas as áreas do meu ser. Agora de dia, e mesmo durante a noite, eu exortava as pessoas a ter fé em Deus por coisas grandiosas. O peso do avivamento me consumia. O dom de profecia veio sobre mim com poder também, e parecia que eu havia recebido um especial dom de fé em favor do avivamento. Era óbvio que estávamos no início de dias maravilhosos, e eu profetizava continuamente sobre o grande derramamento que haveria de acontecer.
Eu exerci um ministério muito efetivo por meio da imprensa religiosa e comecei a frequentar reuniões de oração em diversas igrejas a fim de exortá-las. O pequeno folheto de Campbell inflamava maravilhosamente todas as congregações. Também visitei muitos irmãos e comecei a vender o livro de Shaw, O Grande Avivamento em Gales. Deus utilizou grandemente para incentivar a fé no avivamento. Meu trabalho de distribuir folhetos continuou em bares e em casas de negócios. Em maio de 1905, escrevi no artigo: Minha alma fica incendiada quando leio sobre o trabalho glorioso da graça do Senhor no país de Gales. Os 7.000 que juntamente com os que foram poupados, Ezequiel 9, e que estão suspirando e gemendo por causa das abominações que há na terra e pela decadência da verdadeira piedade no corpo de Cristo, podem ser perdoados por regozijar-se numa hora como esta, em que se vê a perspectiva de Deus mais uma vez mover-se na terra. Onde estão, porém, os homens que querem despertar para apegar-se a Deus? Isaías 64, 7. O nosso lema neste momento deve ser: Califórnia para Cristo. Deus está buscando obreiros, canais, vermes do pó. Lembre-se, Ele precisa desses simples vermes. Havia tanto peso na vida de Jesus que fluía a oração de todos os seus poros. Isso é alto demais para a maioria das pessoas. Contudo, não seria essa a última chamada do Senhor?